Bem, até mais tarde. Como prometido hoje pela manhã, seguiremos olhando para as velhas histórias para um novo ano. Hoje mergulhados no livro dos Salmos. Muito bem, no livro dos Salmos. Salmos que são um verdadeiro compêndio de hinos e poesias que marcam a vida de todo crente. Quer ver? Afinal de contas, se você parar para pensar com sinceridade, de onde me virá o socorro? Ou o famosíssimo Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Quem sabe seu salmo favorito seja então o Salmo 126, como é o salmo favorito da minha amada esposa. Salmo 126, versículo 2 é aquele que diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por nós, ou por eles. Ou ainda um salmo de proteção, porque são muitos os salmos de proteção e, sinceramente, viver no lugar onde a gente vive, nas condições que a gente vive, só clamando por muita proteção, como é o caso do famoso também Salmo 91, e esse aqui é clássico, tão clássico que ele prontamente se transformou num amuleto mágico na casa de muito crente. E embora muitas vezes as pessoas não façam ideia do que o Salmo 91 diz, suas páginas elas estão amareladas, e isso faz com que algumas pessoas achem que o poder E aí, poxa, o outro estava com mais voz divina, não estava? Uma voz assim mais celestial. Esse aqui está revelando muito a minha voz. Equilibra aí de novo, irmão, dá uma moral. E aí, porque as páginas ficam amareladas, algumas pessoas chegam a olhar para isso e pensar: está vendo? O Salmo está absorvendo as energias negativas da minha casa para me proteger. E eu preciso te avisar, meu irmão, não é isso. Infelizmente, se a página da sua Bíblia está amarelada, significa que você não está usando ela da maneira que você devia. Não tem a ver com energia, tem a ver com sujeira. E o Senhor é um Deus que remove esse tipo de coisa também da nossa vida. Ou talvez você já seja mais daquele crente raiz, entendeu? E você prefira os salmos imprecatórios. Já ouviu falar do salmo imprecatório? Nosso salmo dessa noite é um salmo não tão conhecido como o do salmo da manhã, mas um salmo que pelo menos um dos versículos eu tenho certeza que você já ouviu, dos versículos 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. E eu quero te convidar a iniciar essa mensagem pensando algo bem específico. Então, vamos lá. Me ajuda pensando se você de verdade tem na sua vida alguém que, se essa pessoa de verdade se der bem, você também se dá bem. Exemplo, não sei se todos conhecem a minha esposa, mas eu sou casado com uma mulher super inteligente e capaz de produzir conteúdos incríveis nas redes sociais.
Sou fã de carteirinha dela, né? Por isso que eu casei logo, para garantir. E se ela se der bem na vida, sei que vai ser muito bom para mim. Afinal de contas, né? Sou o marido, vai ter que me levar junto por onde for. O sucesso dela trará bons frutos para a minha vida, sendo também sucesso para mim. Tomara, então, que ela tenha muito sucesso na vida, porque aí respinga sucesso em mim também. Mas e você? Você percebe ter alguém aí ao seu redor, na sua vida, na sua família, que se essa pessoa se der muito bem, você também será beneficiado? Tem pelo menos uma pessoa na sua vida? Mais ou menos como uma criança, ao perceber que em tempos de fartura recebe melhores presentes dos pais. O 13º sempre melhora o presente do Natal. Tal como muitas pessoas em ano de eleição que pensam, se fulano cumprir o que está prometendo, vai ser ótimo para mim, então vou fazer de tudo para o fulano ganhar, porque se ele ganhar, eu vou me dar muito bem. E esse é um ano de eleição, e de novo pensaremos, dentre todos os candidatos, quem poderá nos oferecer algo melhor. E isso pode ser tanto de uma forma assim egoísta, quando conscientemente alguém sabe que alguém vai perder alguma coisa com que você tem a ganhar, como se aquele benefício não fosse certo ser entregue e você aceita. Aí sim, a gente está correndo atrás de uma questão egoísta. Tipo, alguém que vota em determinadas pessoas para receber em troca uma televisão, um fogão, uma geladeira. Como também pode ser algo para a gente refletir de uma forma mais ampla, por considerar, então, o bem comum, de maneira que o maior número de pessoas sairá beneficiado, se esse ou aquele candidato ganhar. Talvez não seja o melhor especialmente para mim, mas olhando para o todo, me faz crer que esse vai ser o melhor. Então, tenho que votar. Mas, para além de política, temos vários outros lugares onde vemos essa mesma questão acontecendo. Essa semana eu assisti um compilado de comentaristas e ex-jogadores de futebol. E todos eles, pasme, eu sei que a nossa igreja é o reduto botafoguense do Brasil, né? Tem mais botafoguense na nossa igreja que em qualquer outro lugar do Brasil. O que eles defendiam é que o Flamengo de 2019 foi o melhor time que eles viram jogar em toda a vida deles. E eles ainda dizem mais, que quando eles sabiam, viam na tabela, ou viam em qualquer campeonato que o time deles ia encarar o Flamengo, eles já sabiam que o time ia perder. Era quase certo que a hora que entrasse, aquele Flamengo ia vencer. Então, o grande apelo deles era torcer para não cair cruzando com o Flamengo no caminho. Porque aí, quem sabe, eles tivessem uma chance. Essa última Copa do Mundo, vimos um outro grande fenômeno dos mais absurdos acontecendo no mundo do futebol. Não sei se você percebeu. Brasileiros torcendo para a seleção da Argentina. Para quem tem aí um pouquinho mais de idade, quem já passou dos 35 sabe que isso é a maior humilhação que pode acontecer na cabeça de um homem que gosta de futebol. Mas, como é que é? Cringe, né? Não, como é que é o pessoal aí, né? Gosta do tal do Messi. E eles querem provar que o tal do Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Que ele, pelo menos, é melhor que o Cristiano Ronaldo. Afinal, agora ele tem uma Copa do Mundo. E o Cristiano Ronaldo não tem Copa do Mundo. Só para constar, Messi não é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas isso é conversa para outro dia, né? Talvez o que você queira, de fato, é esfregar na cara de alguém que você estava certo e os outros estavam errados. Tipo, chegar na próxima Copa do Mundo e o Brasil ser finalmente hexacampeão na próxima Copa, com o Neymar ainda jogando futebol e mais, não caindo em nenhum jogo e jogando muita bola. Estou falando de milagre, né, gente? Talvez você não curta futebol, talvez você não ligue para nada disso que eu falei até aqui, não ligue para a política, não ligue para nenhuma dessas citações aí, não tenha filho, mas sabe que se alguém próximo a você realmente se der bem, você acaba ganhando algo. Ou se alguém for promovido perto de você, você acaba ganhando alguma coisa. É a ideia de que sempre vai pingar nas pessoas que estão ao redor.
Afinal de contas, quem acharia ruim um plano para o seu próprio benefício? Quem acharia ruim olhando um plano que é 100% para dar certo? Eu não consigo imaginar ninguém decepcionado, porque nesse dia, último domingo de janeiro, seus projetos para todo o ano de 2024 já foram quase 100% atingidos. E o mês de janeiro ainda nem acabou. Quem não pediria ao Senhor proteção para aqueles que lutam em seu favor? São uma série de decisões que a gente faz todos os dias. Que criança não pediria que Deus abençoasse seus pais? Deus, dá uma promoção para o meu pai, afinal o baby reborn que eu quero custa praticamente um órgão do meu pai. Ou que pais não olham para os seus filhos e se enchem de orgulho, contemplando crescimento e vitória, vendo, caramba, olha só, ainda ontem mal se arrastava, agora olha como já corre por aqui. Tem uns aqui na igreja que eles já fazem o drift, eles vêm correndo e dá até aquela quicada assim na curva. E ainda ontem estava engatinhando. Orgulho frente às conquistas e aprendizados que estão além da idade. Vou compartilhar uma outra experiência minha. Você já deve ter percebido que eu sou meio grande. Eu nasci com 58 centímetros. Sim, ore pela vida da minha mãe. Eu nasci com 58 centímetros. Aqui, alguém nasceu maior do que eu? Alguém nasceu com mais de 58? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ganhei. E eu me lembro quantas e quantas vezes, criança, adolescente, jovem, velho, e minha mãe lá, não, porque ele nasceu com 58 centímetros e só tinha cerca de 3 quilos, era uma tripinha, a maior tripinha do berçário. Porque nós nos alegramos com o que nós produzimos, nós nos alegramos com o sucesso dos nossos, nós nos alegramos com as pessoas ao nosso redor sendo beneficiadas de alguma forma. Esse salmo fala exatamente de tudo isso. A alegria pela vitória de uma pessoa que representa indiretamente o favor de Deus também sobre as nossas vidas. Esse é um salmo em favor de uma figura que, em geral, a gente aprendeu a detestar. Talvez a sua Bíblia, na sua versão, tenha escrito aí, esse é um salmo em favor do rei. Por quê? Se o rei se der bem, vai ficar muito bom para todo mundo que está abaixo desse rei. Esse salmo é sobre clamar a Deus pelo rei Messias, o ungido do Senhor, em quem, sim, eu e você nos gloriamos. Em poucas palavras, esse salmo ressalta a importância de, em nossos corações, devermos clamar a Deus pelo triunfo do rei Messias, sabendo que a coisa fica muito boa para quem vive ao redor do rei Messias quando ele faz o que ele quer. Não tem como dar errado. Olhemos então com atenção para esse rico salmo, com uma pegada que conhecemos tão bem, mas geralmente julgamos tão mal. Primeiramente, o nome de Deus protege o rei. E como consequência disso, protege todo o reino, o que inclui cada um dos súditos desse reino. Versículo 1 a 3, vamos lá. Que o Senhor te responda no tempo de angústia, ou te socorra no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Esse Salmo 20 e o Salmo que vem imediatamente depois, o 21, são muito conectados, visto que ambos vão falar sobre essa figura do rei e o relacionamento do povo com o rei e de Deus nesse negócio. Como um dos estudiosos dos Salmos vai defender, dizendo que esse Salmo tem por objetivo ensinar as pessoas a terem esperança no ungido do Senhor. O coração do Salmo 20 é a confiança de que Deus vai salvar o seu ungido e vai lhe dar a vitória, haja o que houver. Mas olhar para esse salmo nos leva também a observar o que tem ao redor dele, como acontece no Salmo de número 18, que vai exatamente testificar os pedidos desse salmo aqui, mostrando que todos os pedidos são atendidos por Deus, e não só isso, são obras da mão do próprio Deus abençoando o seu povo. Esse salmo é ainda mais interessante, porque ele é um salmo escrito pelo rei para ensinar o povo a clamar a Deus em favor do rei.
O próprio rei Davi escreve esse salmo para ensinar preceitos litúrgicos para o povo da aliança, em como devemos interceder em favor do nosso rei. O ponto é que a Bíblia nos ensina em várias passagens a orarmos por aqueles que estão em posição de autoridade, em função de liderança sobre nós. Mas aqui nesse salmo temos algo que vai muito além de uma mera oração pelo prefeito, uma mera oração pelo governador ou pelo presidente, porque eu sei que se você não gosta, a oração é meio que imprecatória, né? Mas é ainda além de tudo isso. No Salmo 20 encontramos um clamor em favor de um rei, que é mais especial do que todo e qualquer outro rei. Um rei que é qualificado de um jeito soberano, um rei que é chamado de o ungido do Senhor. Mas talvez, assim como eu, você se pergunte, mas espera aí, Felipe, se é um salmo de Davi, ensinando o povo a pedir a Deus pelo reinado de Davi, tem alguma coisa que eu perdi no caminho. E aí eu preciso te lembrar que a palavra de Deus vem registrada para nós exatamente para que nós não esqueçamos que esse rei Davi sabia muito bem quem era o ungido do Senhor. E por ter ouvido do próprio Deus, ele confiava que, embora ele não fosse esse grande rei de Israel, viria dele o rei que estabeleceria o trono eterno de Israel. Mas sabia que um dia, um dos seus descendentes seria chamado seu Senhor, o que é inconcebível numa cultura pensar alguém que vem abaixo se tornando Senhor. Porque esse rei que viria do tronco de Davi, tornaria-se um rei muito superior a qualquer outro rei que já havia existido, inclusive o próprio Davi. Podemos então olhar para esse Salmo 20 com a compreensão de que eles não são apenas acerca de um rei eterno como Davi, um rei terreno como Davi, mas como um salmo que aponta para um rei eterno, de quem Davi seria apenas uma breve sombra. Então, o primeiro clamor desse salmo é sim em favor do rei. Por isso, versículo 1, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Afinal, como vimos ainda hoje pela manhã, nós, povo de Deus, também passamos por aflições. E às vezes por várias delas ao mesmo tempo, parecendo que Deus entendeu em algum momento que eu era o Rambo da fé e tinha condição de segurar tudo isso. Os amados do Senhor, inclusive o próprio rei, ao passar por dias de risco, precisam de ajuda. Não tem jeito. Assim como cada um de nós precisa de ajuda ao enfrentarmos dias de risco, dias de dificuldade. E isso não tem relação com Deus estar nos punindo por algo que a gente fez, ou pesando a mão para nos redirecionar. Não, Felipe, olha aí, ó, nada de mexer com o louvor tá bom, vai para essa outra área. O irmão até tremeu ali na cadeira, calma, foi só exemplo, tranquilo. O amor dele se mostra ainda mais incrível nos nossos dias de luta, nos fazendo perseverar, nos fazendo manter o foco, nos fazendo confiar. Assim como vimos de manhã, como uma sombra que não se desconecta do seu objeto de origem, Deus também jamais se desconecta de nenhum de nós. O amor de Deus se mostra, é aqui e agora, em meio a esse mundo que é cheio de tribulação, cheio de perigo, cheio de corrupção. Observe ainda que o clamor do povo em favor do rei é um clamor pactual, de forma que o povo usa não só Deus abençoe o rei, mas clama pelo nome do Deus de Jacó. Um Deus que traz em si uma série de histórias, uma série de feitos. De maneira que esse Deus que pode socorrer o rei é o mesmo que conduziu todo o seu povo ao longo da história, desde o início. É o Deus que desde Jacó sustenta o seu povo centenas e centenas de anos. Esse é o Deus daquelas incríveis pragas do Egito, de onde pelo seu poder ele resgatou o seu povo com incríveis manifestações.
Esse é o Deus que conduziu o povo à terra prometida, cruzando o deserto, e os capacitou a vencer cada um dos povos que estavam no seu caminho, independente deles serem melhores ou mais preparados. Que esse mesmo maravilhoso Deus socorra o nosso rei. Especificamente no verso 3, ele ainda nos fala que as ofertas do rei sejam aceitas. O que isso pode querer dizer? O Senhor está vendo que ele o ama. O Senhor está vendo que há um rei que faz tudo o que Deus exige. Um rei que faz todas as ofertas prescritas e que as leva direto para o santuário. Um rei que usa os sacerdotes da maneira que deveria ser usado. E o clamor é esse: aceite, Senhor, as ofertas do rei. Lembre-se, Senhor, que o rei está levando suas ofertas a sério. Lembre-se, Senhor, que o nosso rei te ama. É muito importante para o povo de Deus que o rei que os representa e lidera tenha, sim, um perfeito alinhamento com o coração do Senhor. Tenha um belo e firme relacionamento com Deus. Que o Senhor o ame, que ele possa dizer com seus próprios lábios que o Senhor é Senhor sobre a sua vida. Imagina, meu irmão, minha irmã, como deve ter sido viver no reino de Israel em tempos que o rei não amava o Senhor. Nós passamos aqui o estudo sobre os livros de Crônicas e Reis. Que coisa terrível viver nesse período. Agora, imagine viver em Israel nos tempos em que o Senhor estava furioso com o rei. E, por consequência, vinha o agir de Deus, a punição do Senhor. Imagina o que deve ter sido viver nos períodos de ataque da Babilônia, da Assíria e tantos outros povos que fizeram tão mal a Israel. O que você preferiria? Viver em Israel quando Deus estava a favor do rei, por exemplo, o reinado de Davi, que o cara ia brigar com qualquer um, o cara tacava a pedra para lá e ele acertava. O gigante estava do outro lado, como que isso? Deus fazia prosperar. Agora o outro podia ser o mais habilitado, ele tentava e não conseguia, porque estava contra o Senhor. A resposta é fácil, irmãos. Quando Deus ama o rei, é também o desejo de todos nós vivermos quando Deus ama o rei. Porque a nossa vida também vai ser uma vida melhor, pois somos também abençoados quando o nosso rei é abençoado. Quando olhamos para a história de Davi, fica fácil identificarmos que o Senhor era com ele. E que o próprio Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Foi o nome do Deus de Jacó que protegeu Davi nas suas lutas, tanto contra as feras do campo, como contra os gigantes e guerreiros nas mais duras batalhas que ele enfrentou. E até mesmo quando ele era perseguido por Saul, que era o rei maluco. No meio do jantar, o cara pega uma lança e tenta acertar no outro. Coisa assim, terrível. Se não fosse o Senhor protegendo Davi, sua vida teria se encerrado muito antes da gente ter tanta história para contar. Esse clamor do povo pela proteção de Davi se mostra de uma maneira ainda mais gloriosa quando a gente fala sobre um outro rei muito superior a Davi. O rei para quem Davi aponta nos seus melhores momentos. Porque o rei Messias, Jesus Cristo, precisou ser protegido de ainda mais perigos do que o próprio Davi. Davi tinha sim Saul atrás dele, filisteus atrás dele, teve momento até que ele teve que se fazer de louco para o pessoal não matar ele. E Deus o preservou. Mas o ungido do Senhor, o Messias prometido, levou ainda uma série de perigos muito maiores contra a sua vida. Já nasceu sendo perseguido por um rei louco, nos moldes aí do que Davi viu quando já era adulto. Tão louco, irmão, que eu não sei se você se lembra da história, tão louco, mas tão louco, que para matar um bebê, ele teve a coragem de mandar matar todos os bebês. Não importava o preço que isso tivesse, não importava a consequência que isso trouxesse. Esse é um nível de maldade que talvez a gente tenha se acostumado a olhar para essa história. E quando a gente olha para coisas desse tipo, a gente jamais nem fica tão abalado. E talvez por isso, todo aquele choque do peso, matar bebês, já tenha passado como algo, acontece, né? Ele estava tentando fazer um negócio aí. Mas o nome do Deus de Jacó protegeu o nosso rei mesmo diante desse espetáculo de crueldade. E com o aviso de um anjo, ele e seus pais foram avisados e livres desse ato. Assim, passaram anos vivendo lá no Egito, uma terra que não tinha nada a ver com a aliança.
e depois viveram no norte do país, onde a coisa era menos intensa e traria menos problema para esse tal de Jesus que está crescendo, se tornando mais seguro para que ele pudesse desenvolver-se, crescer, aprender o que precisava aprender. Só que a história não acaba com toda a segurança que Deus trouxe para a vida de Jesus, pois bastou Jesus começar o seu ministério, que o risco imediatamente reapareceu de maneira mais intensa. Sempre tinha gente tramando contra ele. Não importava se o que ele estivesse fazendo era coisa boa. Sempre tinha gente tentando pegá-lo em alguma mentira. Mas como ele nunca mentia, então eles inventavam mentiras contra ele. Sempre tinha gente querendo, de algum jeito, acusá-lo de ser traidor da nação. E inventavam coisas e distorciam as suas palavras para fazer parecer que ele era o cara mau. Sempre tinha gente querendo prender Jesus, mas o Senhor o protegeu em todos os seus dias, assim como ele protegeu Davi. O rei Messias foi protegido perfeitamente por Deus. Apenas, e eu sei que você conhece a história e talvez você já esteja aí pensando, pô, mas Jesus morreu, né? Como assim foi protegido perfeitamente? Apenas quando o plano da redenção exigia que ele sofresse, é que ele então sofreu. Se você ler qualquer um dos evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus ensina uma coisa, fala alguma coisa, e tramaram apedrejá-lo e não sei o que lá. E tramaram denunciá-lo, e tramaram fazer isso. Apenas quando o plano exigia que ele fosse não mais capaz de desviar dos seus perseguidores, que ele foi então alcançado pelos malfeitores, foi então preso. Apenas quando o plano exigia que ele fosse pregado numa cruz é que isso aconteceu. Apenas quando o seu triunfo significaria morrer, é então que o nosso Senhor morreu. E como é que nós entramos nessa história? Estamos muitos anos depois de toda essa história, tanto lá a história do rei Davi, quanto da história de Jesus. Já vimos e ouvimos sobre o triunfo do Messias. Então sabemos que hoje ele não corre mais nenhum risco. Mas ele está reinando. Olha que coisa maravilhosa. Você acredita que Jesus está reinando sobre tudo, sobre todos? Porque é isso que a Bíblia diz, meu irmão. Mas embora sim, não haja nenhum risco para o nosso rei Messias, precisamos lembrar que o povo desse rei, o seu povo escolhido, continua vivendo nesse mundo sujeito a riscos. Se quando Davi é protegido, os que estão com ele são protegidos também, vimos isso em diversas histórias relatadas lá no livro de Samuel, tanto quando ele lutava como o povo de Israel, como quando ele lutava com meia dúzia só, e o Senhor garantia não só a vida de Davi, mas da meia dúzia que estava ali com ele. Todos eram abençoados, todos eram protegidos, todos eram libertos, por conta da bênção de proteção e vitória que vinha sobre o rei Davi. Hoje, o rei Jesus está protegido, ele está triunfante nos céus, ao lado de Deus Pai. Mas o seu povo segue em risco em muitos lugares nesse mundo. A igreja perseguida se espalha pela terra, irmãos, isso é algo real. Enquanto a gente está aqui, glória a Deus, reunido no ar-condicionado, protegido da chuva, tem gente correndo em esgoto pela própria vida, clamando ao Senhor por socorro. Gente que guarda um pedacinho da Bíblia para poder ter a palavra guardada para ser compartilhada com alguém. E estranhamente, nós, povo de Deus, protegidos pela sua boa mão, tornamos extremamente raro orarmos esse tipo de oração em favor do nosso rei. Devíamos fazer mais. Às vezes oramos uns pelos outros, isso é bom, irmãos, isso é maravilhoso. Como fizemos há pouco tempo, clamando pela saúde do nosso irmão, da mãe do nosso irmão Elias, no domingo de manhã, pelo amigo do Josias, que sofreu um acidente, né? Clamamos pela vida dele, e tantas outras situações, e Deus nos respondeu. Nós pedimos por cura, clamamos por portas abertas, pedimos para que Deus possibilite casamento, afinal de contas, casar hoje é uma missão quase impossível. Deus abre portas para isso, e tantas outras coisas. Mas orar pelos súditos do Rei Jesus, espalhados pela terra, aqueles que continuam vivendo em risco, precisa ser uma responsabilidade de todos nós, como povo de Deus.
Esse salmo nos ensina a clamar em favor do ungido e de todos aqueles que estão como parte do reino desse ungido. O Senhor Jesus ofereceu os sacrifícios que eram necessários, exatamente como proposto nesse salmo. Ele entregou o perfeito sacrifício, ele se entregou. E assim passamos para o nosso segundo ponto. Nos alegramos no sucesso que o nome de Deus dá ao rei nas suas tarefas. Versículos 4 e 5, acompanha comigo. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Novamente, nos voltamos para o pedido que o Salmo traz. Senhor, por amor ao Senhor mesmo, dá triunfo aos planos do nosso rei. Que seus planos não sejam frustrados, que aquilo que ele sonha fazer, ele de fato consiga fazer, que os seus desígnios triunfem maravilhosamente na terra. Lembra-te, Senhor, olha quem ele faz o que é certo, concede os desejos do coração do nosso Senhor. E é claro que com isso, o povo desse rei se alegra nas vitórias que Deus dá ao rei. E por consequência, dá para todo o povo desse rei também. O texto fala, se Deus der vitória ao rei, façamos então uma festança, façamos desfiles, festas, levantemos bandeira. Cuidado com o carnaval, não é disso que o texto está falando. Pois quando o bom rei faz o que um coração alinhado ao coração de Deus pede, um coração segundo Deus, segundo o coração do próprio Deus, é um bom coração que transmite para nós também as bênçãos do próprio Deus. Quando Davi vence os filisteus, todo Israel celebra ao Senhor a vitória sobre os filisteus. Quando Davi derrota Golias, todo Israel se alegra por derrotar o gigante Golias. Ninguém botou a mão no cara, mas todo mundo, ganhamos! Quando ele derrotou todos os seus inimigos e ele teve descanso deles, toda a nação de Israel se alegrou, pois entendiam que era a ação de Deus em favor do rei e, portanto, em favor deles. Quando Davi tinha poucos planos que eram alinhados ao coração de Deus, todo o povo de Deus de Israel se alegrava por isso. Quando um homem segundo o coração de Deus faz bons planos, planos justos, planos santos, seus súditos devem sim rogar a Deus que abençoe cada um desses projetos, para que tudo dê certo. Eles devem mais e mais pedir que Deus faça prosperar os projetos do rei. Enquanto as ideias do rei avançam, enquanto povo de Deus, eu e você precisamos estar atentos então para preparar a festa, preparar a bandeira. Pois quando a vitória do rei for manifesta, celebraremos uma grande, uma enorme, uma extraordinária festa. Mas não precisa saber muito sobre a vida de Davi para entender que esse homem incrível, esse rei extraordinário, esse homem segundo o coração de Deus, também botou muito o pé na jaca e fez muita besteira. Afinal, assim como a gente pode olhar e ver isso acontecendo com ele, nenhum de nós consegue ter um coração 100% alinhado, sem nenhum mau desígnio. Ou pelo menos sem que corrupções nos afetem de alguma forma, nem que seja para nos deixar com raiva. Nem mesmo, irmãos, os melhores entre nós. O coração pode pertencer sim ao Senhor, somos povo de Deus. Aleluia por isso. Mas continuamos sendo um velho coração que carrega as marcas do velho homem. Marcas que precisam ser vencidas diariamente. Mas lembre-se que, embora você não seja hábil o suficiente, Davi não tenha sido o melhor de todos os reis, não tenha sido bom o suficiente. Houve um rei superior a Davi. Ele era o próprio nome do Deus de Jacó, só que encarnado. Ele tinha, sim, desígnios perfeitos. Lembra dos projetos e das coisas que ele falou que ele ia fazer? Das promessas que ele disse que faria? Lembra que ele disse que ia nos resgatar das trevas? Lembra que aqueles que são dele não poderiam jamais se perder? Que onde quer que eu e você possamos estar, você ainda se lembra
que Ele é capaz não só de vir ao nosso encontro, mas nos chamar pelo nome e nos dar forças para recomeçar. Você lembra disso? Ele mesmo alertou que haveria um momento que Ele seria tirado de nós, que Ele morreria e que o seu povo sofreria por isso. Seria um episódio doloroso e de muita tristeza. Então Ele nos prepara dizendo o texto que João registrou no capítulo 16, dizendo: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Com os triunfos do Rei Messias, nós nos alegraremos juntos com Ele, porque Deus cumpre os seus santos desígnios, os santos desígnios do nosso Rei. Em Cristo, podemos nos encontrar num domingo à noite, como hoje, chuvoso e cheios de alegria. A gente pode gritar para que todos ouçam: a tumba está vazia, o nosso Rei venceu. Vibre, pois o plano da redenção foi executado, irmãos, e doeu pagar esse preço, mas mesmo com tanta dor, Ele foi capaz de vencer. Ele derrotou a morte. Assim como o Salmo convoca o Israel a orar, somos igualmente convocados a orar pelo nosso Rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois o seu plano perfeito se cumpriu e Ele venceu. Mas eu sei que, de novo, você pode estar pensando a mesma coisa. Mas, Felipe, eu entendi tudo isso. Jesus está no céu, cara. Olha só, Ele já venceu, está tudo bem. Você falou que a gente está aqui na terra. Só que o nosso Rei, Ele não parou de ter planos, Ele não parou de ter projetos, Ele não parou de executar coisas aqui nesse mundo. Planos de expansão do seu reino, expansão aqui em São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, muito mais e muito melhor que qualquer candidato ou qualquer coisa possa oferecer. Os seus planos não acabaram, o Rei continua agindo nesse mundo. Ore pelo avanço do nome do nosso Rei. Não há nenhum outro nome pelo qual as pessoas possam verdadeiramente ser salvas. Nem líderes, nem políticos, nem ninguém. Ore pelo avanço do Evangelho, dizendo que você leva o nome do Rei dos Reis por todos os lugares que ainda não conhecem Jesus, que pessoas que têm conhecimentos deturpados sobre Ele, que vivem com uma vida super zoada, achando que estão vivendo o Evangelho, ouçam da sua boca a verdade sobre o nosso Rei, sobre o verdadeiro Rei dos Reis. Toda vez que oramos em favor de missões, estamos repetindo essa oração do Salmo 20, para que os desígnios do nosso Rei Messias se cumpram, avançando por todo lado, a todo tempo, que o nome dele seja conhecido, reconhecido e amado. Mas do mesmo jeito que devemos orar pelo nosso Rei, devemos clamar pela queda dos falsos reis que têm ocupado o reinado, para que filisteus, pagãos e qualquer falso reino que se levante contra o nome de Jesus Cristo, clamando para que cada um deles seja destronado, destroçado, lançado por terra. Devemos orar para que a verdade de Deus avance em cada um de nós, nos fazendo deixar as coisas de menino para trás. É tanto mimimi, homem velho reclamando de coisa de criança, e de criança da mais pirracenta possível. E vivemos como pessoas, sim, agora que reconhecem o seu Rei e confiados no seu Rei, conseguem viver uma vida sóbria, uma vida firme na fé. Orar para que vençamos o pecado remanescente em nossos corações, porque ele vai estar ali, ele vai te incomodar. Mas o que o Rei pode fazer por você é muito maior. Orar para que abandonemos os maus caminhos que ainda surgem diante de nós. Estes são os desígnios do filho de Davi para mim. Esses são os desígnios do filho de Davi para você. Para celebrarmos, então, quando Deus faz e cumpre a sua vontade em cada um de nós. Quando Ele expressa a glória do seu reino através da nossa vida, da nossa história, da nossa cidade. O terceiro ponto nos lembra quem fez isso tudo. Verso 6 em diante. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita.
Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede a vitória ao rei, responde quando clamamos. O texto, nesse trecho final, então, ele muda completamente o tom, e agora temos uma voz solitária. Se antes encontramos uma espécie de coro pedindo pela proteção do rei, como se o povo tivesse reunido clamando por essas coisas, agora o salmo, como uma só voz, é composto por homens e mulheres dizendo: deu certo, valeu a pena. O Senhor nos deu vitória, o Senhor venceu nossas lutas, o Senhor ouviu o nosso clamor e socorreu na nossa necessidade. Pensando em Davi, ou ainda em outras vitórias do povo de Israel, fica muito óbvio a manifestação desse poder divino. Quando um povo com pau e pedra consegue derrotar um exército, como que faz isso? Só com a ação do poder de Deus. Quando meia dúzia de guerreiros venciam exércitos inteiros de homens treinados e fortemente armados. Vemos então quão grande é a poderosa mão do nosso Senhor quando responde o clamor em favor do rei. O ponto do salmista é: todas as vezes que Israel olhava para os seus inimigos, ele percebia o quão incapaz ele era, o quão pequeno, o quão frágil. Os inimigos sempre tinham muito mais guerreiros e muito mais capacitados, sempre tinham muito mais equipamentos, sempre dominavam estratégias de guerra. E ainda assim Israel prevalecia, porque o Senhor estava com eles. Foram muitas as vezes que o Senhor derrotou nações poderosíssimas, apenas pelo seu poder, sem Israel nem tocar em arma nenhuma. De igual forma, cada uma das derrotas do povo de Israel só aconteceu quando o Senhor retirava sua mão de sobre eles. Somente por isso eles então, como povo de Deus, poderiam ser derrotados. Porque no final de contas, quem confia no nome do Senhor, confia em algo extremamente poderoso e infalível. E é claro que o salmista não nega o poderio de armas. Ele não é maluco para dizer que uma espada não corta um pedaço de pau. Ele reconhece armas, armamentos, cavalos e tudo mais como um poder a se expressar. Mas uma coisa é confiar no Senhor que fez todas as coisas. Outra completamente diferente é confiar apenas nas obras da engenhosidade humana. Davi sabia que cada vitória que teve era porque ele confiava no nome do Senhor. Olhe de novo para esse versículo 7, que é o mais conhecido de todo esse salmo, que é o mais conhecido desse texto. As versões mais antigas vão trazer um termo que nos permite ainda entender a profundidade dessa confiança. Na versão Ara, vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Aqui é sobre a confiança de alguém que está olhando para a batalha antes dela acontecer. Antes dela acontecer. Sabe aqueles filmes de guerra que você vê, tipo, 20 enfileirados aqui, você olha para o campo e está tudo coberto de inimigo? Você está entre os 20 com seu coração certo de que você já venceu. Porque sabemos que aquele que luta no nome do Senhor não pode jamais ser derrotado. Pois a mão protetora de Deus para com Cristo, essa mão protetora também age sobre a vida de cada um de nós. Detalhe importante, é porque quando a gente olha, continua batendo na mesma questão. Porque se ele protegeu Jesus e por isso nós somos protegidos, se Jesus não pode ser derrotado e por isso eu não posso ser derrotado, na história Jesus morreu. Será que não é importante esse detalhe da morte de Jesus? Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que ele morreu sim, mas ele morreu para provar que no seu poder ele era capaz de vencer a própria morte. Então é essa confiança que é transferida a nós, para apesar de sermos abalados sim pelas tribulações dessa vida, ainda que venhamos a ser derrotados, ainda que venhamos a morrer, nos lembremos da grande vitória final que está proposta no nosso Rei. Vitória, inclusive, sobre a maior barreira que esse mundo conhece. Nada pode vencer a morte, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor.
então podemos nos gloriar nele, podemos confiar nele, naquele que nos alegra até mesmo nos momentos de aflições, pois estamos bem certos da vitória do nosso Rei, porque ele venceu, como seu povo. Eu e você, meu irmão e minha irmã, também temos a certeza que venceremos, porque ele venceu. Cada um de nós também será pelo mesmo Santo Espírito habilitado a vencer a morte. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos venceremos a morte através do nosso Rei, Jesus Cristo. Porque Cristo conquistou algo maravilhoso. Esse resultado é o resultado oferecido para todos aqueles que foram feitos seu povo. Nosso Rei não pode ser derrotado. Um rei que foi salvo da própria morte. E se você confia nele, você se gloriará nele no dia do juízo final. Isso é certo. Hoje é domingo de gratidão, irmãos. Domingo de celebrarmos a maior vitória, a vitória do nosso Rei. Vitória que nos permite desfrutar de outras bênçãos. Vitória que nos permite desfrutar, sim, de vitórias circunstanciais que tivemos. Aniversários. Tem alguém que fez aniversário em janeiro aí, ó? Não? Nenhum aniversariante de janeiro? Ah, glória a Deus. Quantas outras vitórias Deus manifestou no nosso meio, bênçãos recebidas. Poxa, gente lutando, correndo atrás de emprego e conseguiu a porta aberta agora, cura. Como eu mencionei, situações que a gente clamou aqui e o Senhor atendeu. Quantas coisas o Senhor tem feito, irmãos. Além disso, de todas essas vitórias e bênçãos circunstanciais, devemos agradecer de maneira extremamente clara pelo Rei que nos garante a vitória final, nos tirando de todo e qualquer lamaçal que a gente possa se meter, resgatando sim hoje, aqui e agora homossexuais, e eu sei que tem muita igreja que tem problema com isso, mas o Senhor resgata homens, mulheres, homossexuais, o Senhor resgata viciados de qualquer tipo de vício, seja o Candy Crush que você acha que porque é balinha não vicia, a qualquer outro vício de pornografia ou coisa pior. O Senhor continua resgatando racistas, gente da pior categoria que oprime, que faz mal, o Senhor transforma esse coração. O Senhor continua transformando a vida de homens e mulheres perseguidores que fazem o mal. E como Paulo, eram capazes de matar alguém porque achavam que estavam certos. E como o próprio exemplo de Paulo, transforma esses corações dando novidade de vida, oferecendo uma vida nova a partir de velhas histórias, histórias que nos enchem de fé e esperança. Tudo isso por conta de um rei que transforma realidades, um rei que conduz em segurança o seu povo para a vitória que é certa. Não deixe de orar. E eu encerro aqui te convidando para uma oportunidade muito especial, pois essa próxima terça será a nossa última terça-feira de encontro de oração aqui de janeiro, onde clamaremos exatamente por tudo que foi falado aqui, entendendo que nós somos o corpo desse rei. Um único corpo, um corpo que sofre com as chuvas aqui de São Gonçalo, um corpo que sofre com as dificuldades que a gente vê lá no Salgueiro, e a gente apoia o impacto no trabalho lá. A gente sofre quando sabe de regiões onde a igreja perseguida tem enfrentado lutas dificílimas, porque somos o mesmo povo, em favor do mesmo rei. Você hoje é relembrado da sua participação no reino. Orar para que esse rei tenha sucesso em todos os lugares. Orar para que esse corpo de Cristo continue se expandindo por todos os lugares. No seu trabalho, quem é que prega no seu trabalho? E eu não estou dizendo para você roubar tempo do seu trabalho pregando, não. Mas você conhece aquelas pessoas, você tem o contato delas. Por que não mostrar que você se preocupa? Por que não mostrar amor por alguém que vai olhar e talvez vai, pô, já acabou o expediente, cara, por que está preocupado comigo? Porque aquele rei absoluto, supremo, se preocupou com você e te habilita a repetir isso. Diante desse desafio de oração, eu preciso te perguntar, como você vai responder? Vem orar conosco, orar pela vitória do nosso rei, em cada plano que ele ainda há de desenvolver aqui. Por cada plano que ele ainda há de desenvolver na sua vida, na sua história, na história da sua família. Por isso, meu irmão, minha irmã, não ignore que Deus está atento às nossas orações.
olhar para o Salmo 20 é lembrar que tudo que era impossível Jesus fez. Todas as vezes que orarmos por missões, por socorro, por cura, o que estamos fazendo é orar para que o reino do nosso Rei siga se expandindo, que a glória do nosso Rei continue sendo manifesta a todos. Então assuma a sua posição, seja povo de Deus. Como? Orando em favor do nosso Rei, orando pela expansão do corpo de Cristo e o seu reino na terra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar em prática esse ato de orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque o Senhor vem ao nosso socorro de forma tão extraordinária, Deus. Muitas vezes a gente não vê nem o mal e o Senhor já nos surpreende com livramento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou a nós Jesus Cristo, o Rei, o ungido do Senhor. E obrigado porque através da morte e ressurreição do nosso Senhor, nós temos a certeza que também ressuscitaremos no dia final. Senhor, eu te peço para que cada um dos meus irmãos, que cada pessoa que ouve essa mensagem nessa noite, possa ser inundado por essa mesma convicção. Que seja, Senhor, não argumentos humanos, não lógica humana, que seja o poder do Teu Espírito a revelar a esperança que existe de renovo na Tua palavra, Senhor. Que cada um de nós entenda a nossa responsabilidade como povo de Deus, que seja mais do que frequentar a igreja, que seja mais do que fazer uma atividade para cuidar de alguém, demonstrar carinho a alguém, que seja de fato um compromisso autêntico com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que de verdade, Senhor, nós possamos experimentar na nossa vida o que é uma confiança tão intensa, tão profunda, que nos permite glorificar o Senhor, independente do tamanho do desafio, independente do tamanho da luta, pois cremos que o Senhor já nos deu a vitória. Que essa convicção seja assim, hoje,